então nós estamos celebrando, né, a solenidade da Santíssima Trindade. Estamos celebrando o nosso Deus, né? É a festa, a solenidade do nosso Deus. Um Deus que, na verdade, é um mistério, né? É um mistério que nós jamais vamos poder explicar na sua totalidade, lógico. Mas é um mistério que está tão perto da gente, né? Quem de nós, católicos fervorosos ou não, piedosos ou não, né, não faz o sinal da Santa Cruz sobre si, pelo menos uma vez por dia, invocando um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mesmo que não entenda muito de dogma, de fé, de igreja, a gente costuma aprender a fazer esse sinal sobre nós desde criança, né? Então a gente invoca a Santíssima Trindade todos os dias. Dificilmente a gente toma um alimento sem pedir a Deus que abençoe, né? Traça o sinal da cruz sobre os alimentos. Dificilmente a gente começa uma reunião ou algo muito importante das nossas vidas sem pedir a bênção de Deus e a presença do Espírito Santo da Santíssima Trindade. Então, é um mistério, sim, mas que está mais presente na nossa devoção do que nós imaginamos. Como eu disse, né, é um mistério. É um Deus que é um só em três pessoas. É um mistério, mas também é um mistério que vai se revelando nas nossas vidas, na história da salvação, quando nós nos abrimos à ação de Deus nas nossas vidas. Quando a gente vai mergulhando nessa palavra, quando a gente lê essa palavra ou escuta, né? Afinal, o mandamento diz lá, ouve Israel, né? Então, a gente esse Deus vai se revelando, vai se mostrando para nós, cada vez mais. Santa Elizabeth da Trindade, né? Quem nunca leu a vida dela, é uma especialista, né, em Trindade. Acho que a música da entrada era de Santa Elizabeth da Trindade, a música do começo da Santa Missa. Então, Deus vai se mostrando, vai se revelando. Então, esse Deus não está só. É um Deus que não está só e não nos deixa só nunca. A gente peca quando a gente diz que Deus se esqueceu de mim, Deus não está olhando para as minhas necessidades. Tem muita gente para ele se preocupar. A gente já abordou esse assunto outro dia, né? A gente não deve dizer essas coisas, porque um pai não se esquece dos seus filhos. Não se esquece nunca dos seus filhos. E a Trindade Santa, essa história de amor, né, esse movimento de amor que existe na Santíssima Trindade, é um movimento de amor pela criação, por amor a nós. Ele envia o seu Filho para nos salvar. E ele olha para cada um de nós de maneira particular, né? Foi isso que nós falamos em uma outra Santa Missa, né? Não existe esse negócio, Deus se esqueceu de mim, Ele não está olhando para mim. Na verdade, Ele olha para cada um de nós como se nós fôssemos filhos únicos. Agora, muitas vezes, a gente fica catando, procurando um culpado para as nossas culpas. É assim sempre, né? É assim sempre. A gente quer arranjar sempre um culpado para levar a culpa por mim. Isso acontece, a gente vê muito na confissão e na vida da gente também. Acontece muito isso. A pessoa morreu, o pai morreu hoje, né? Mas a culpa é de uma filha que há 30 anos atrás foi embora, foi esse desgosto que matou o pai, 30 anos depois. Tem sempre que ter, foi a enfermeira, foi não sei quem, tem sempre que arranjar um culpado para as coisas que acontecem. E às vezes Deus leva a maioria das vezes a culpa do que a gente faz, dos caminhos errados que a gente toma. Às vezes, no fim das contas, Deus leva a culpa, muitas vezes. A culpa foi de Deus. Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Por que Deus levou? Né? Aí a gente vê, termina a celebração, a gente sai lá no pátio da igreja, aí a gente vê gente que estava assistindo a missa, participando da missa, 5 pessoas em cima de uma moto, tudo sem capacete, mas morre a culpa é de Deus.
Né? A pessoa confunde a moto com uma Topic. Tudo sem capacete, morreu tudinho. Por que Deus levou? Então, esse Deus não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele nos acompanha pessoalmente. E Ele sabe das nossas necessidades. Né? E esse Deus, sendo um só Deus em três pessoas, Ele é uma família, é um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, né? E um Deus que é Espírito Santo, que nos ama, que nos acolhe nessa família, que pensa em tudo, não esquece de nada. Até no último momento da vida de Jesus, Ele pensou. Ele estava se derramando em amor por nós, derramando todo o seu sangue. Naquele último momento ali, Ele não esquece de nós de jeito nenhum. Eles precisam de uma mãe, está faltando uma mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E ali nós ganhamos o maior presente, um dos maiores presentes de Deus. Ganhamos presente de Deus sempre, né? A todo momento, a todo instante. A gente que não enxerga muitas vezes. Mas o maior presente que Deus nos deu, uma mãe que se Deus já cuidava como filhos únicos, se Deus já amava, se Deus já ama, né? Nos ama como filhos únicos e é capaz de dar o seu maior tesouro, o seu filho único, por amor a nós, Ele nos dá uma mãe que vai cuidar também de nós muito e não vai nos esquecer nunca. Então, Ele é comunidade também, comunidade de amor. Então, quando celebramos a Santíssima Trindade, a gente vai descobrindo que esse Deus é a mais perfeita das comunidades. Né? Ela é um modelo de todas as comunidades, porque a essência dessa comunidade é o amor. Nós estamos vivendo em comunidade e Deus é nossa família, nós sabemos disso, e Ele nos ensina como viver juntos, viver em comunidade. Às vezes eu não entendo como uma pessoa escolhe a vida religiosa, a vida na igreja, a vida consagrada, e não consegue conviver com o outro. Né? Todos me irritam, todos me tiram de Deus, todos têm problemas, menos eu. Essa Trindade Santa vai nos ensinar que viver em comunidade é se esquecer de si mesmo. É esquecer para amar. Né? Essa é a essência da Trindade, é o amor. Colocar amor naquilo que a gente faz. Em tudo, até as burradas que a gente faz, a gente precisa estar fazendo aqui e dali com amor. Eu estou fazendo errado, não estou fazendo direito, mas eu tenho que fazer com amor. Às vezes eu me atraso, às vezes eu faço alguma coisa que não deu para fazer, mas mesmo assim a gente continua amando. Porque é assim com a Santíssima Trindade. Um Deus que ama, um Deus que envia o seu Filho, um Deus que exige muito de nós, sim. Ele exige muito de nós. Mas essa é a beleza da nossa fé, da nossa igreja, do nosso Deus. Ele não pede nada de nós que nós não possamos fazer. Se Ele te pede, é porque você é capaz de fazer aquilo que Ele está pedindo. Se Ele te pede algo, se Ele pede algo de mim, é porque Ele também fez. É porque Ele também fez. Aí a gente vai ver a vida de Jesus, né? É a vida de Jesus. Ele, de fato, experimentou ser um de nós, menos no pecado, a gente sabe disso. Mas Ele experimentou, Ele veio para o nosso meio, Ele experimentou e escolheu, assim, de certa forma, sendo pobre, né, sendo muito pobre, Ele experimentou todas as nossas agonias, os nossos medos, as nossas dificuldades, o medo de não ter o que comer amanhã ou depois, tudo isso Ele experimentou. Para, no fim das contas, Ele dizer, olha, vale a pena e nós somos capazes porque eu consegui. Aí a gente vai olhar, porque aproximando-se da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento, que a gente vai conhecendo. Esse Deus vai se revelando, vai se manifestando. Às vezes a gente vê algumas coisas na palavra de Deus que a gente não entende, né? Nossa Senhora nos ensina como é que lidar com essas coisas, como é que se lida com essas coisas que a gente não entende. Guarda no coração para entender na oração e na fé. Mas aí tem um momento que Deus pede a grande joia, assim, a preciosidade da vida de um homem. Ele pede o filho primogênito, o único filho que aquele homem tinha, Abraão, né? Ele pede a vida do seu filho. A gente, naquela hora, dificilmente a gente não pensa isso, né? Mas, meu Deus, Deus é capaz de fazer uma coisa dessa.
Como é que Deus é capaz de fazer um negócio desse? Pedir que o pai mate o seu próprio filho. O que foi que ele fez com Jesus? Ele enviou Jesus para nos salvar. E Jesus precisou derramar o seu único sangue. Ele não pede absolutamente nada de nós que ele mesmo não tenha feito. É por isso que vale a pena seguir esse Deus. É por isso que vale a pena. Porque ele nos ama de fato. Ele experimentou tudo antes, para depois pedir de nós. É assim que o nosso Deus é. Um movimento de amor, um Deus que ama muito o seu filho, um filho que ama muito o seu pai, que se derrama à humanidade pelo Espírito Santo. Nós celebramos domingo passado. Essa vinda do Espírito Santo. Nos preparamos tanto, preparamos bastante, e nós recebemos esse Espírito Santo para continuar esse derramamento de amor nas nossas vidas. Tantas pessoas estão experimentando a misericórdia de Deus porque nós nos doamos. Tantas vezes ficamos até tarde sem dormir, preparando alguma coisa para o dia seguinte, preparando um cenário desse aqui tão bonito. Então, é esse derramamento de amor que faz com que essa Trindade Santa possa se revelar e se manifestar para tantos e tantos que ainda não experimentaram. Então, que esse Deus unitrino ele possa ser presença cada vez mais viva no nosso dia a dia, na nossa fé, mas não só como um sinal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, assim, de maneira viva, de maneira forte, como exemplo de comunidade, exemplo de família, modelo de família, de comunidade. Nós estamos tendo, muitos de nós, essa graça de Deus de podermos resolver a nossa vida. Mas Deus nos deu, nesse tempo que nós estamos em casa, Deus está nos dando a oportunidade de tantas coisas. De conhecer mais a minha esposa, os meus filhos, de me entregar mais a eles, de conviver melhor, de inventar coisas novas, de redescobrir o amor. Nosso Senhor está nos dando um tempo de grande graça também. Não é só uma parte negativa, mas tem uma parte boa, que se a gente enxerga, a gente procura, e a partir daquilo que nós estamos vivendo esses tempos, a gente está transmitindo essas adorações, a gente está convidando cada vez mais a rezar, a gente vai descobrindo a beleza de ser família, de ser comunidade, de não ser sozinho no mundo. Deus está nos dando essa graça. E que essa Trindade Santa possa, de fato, nos conduzir e conduzir sempre, cada vez mais, a nossa igreja. Que ela possa ir se revelando através do nosso sim, do nosso desejo, do nosso querer imitar o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.